de consciência, a gente precisa ter essa percepção, e é assim que nós vamos nos relacionar com Deus. Você imagina, olha, quando você adentra a eternidade, tá, se relacionar com Deus, você cruzar com Jesus, você vai ver o corte do lado, você vai ver as mãos, você vai identificar, você vai saber o que significa aquilo ali, tá? Então é a ideia de continuidade, porque foi assim a ressurreição, tá, okay, de Jesus. O Pai envia o Filho, aí entra a questão da arquitetura do plano. O Pai organiza e envia o Filho é quem, na verdade, tá, vai cumprir a obra da redenção. E é muito interessante, quando Jesus está na cruz, que ele fala assim, está consumado, né? Porque é importante nós entendermos que a cruz não é um acidente. A cruz é um plano organizado de redenção do ser humano. Inclusive, quando ele vai falar, Deus meu, por que me abandonaste? Ele usa, porque aparece em Marcos e Mateus, aparece em aramaico. Ele usa o singular, tá? Ele não usa o plural. Ele se dirige ao Pai, a palavra Deus no singular, na verdade. E quando ele diz, está consumado, assim, ó, a obra que tu me deste para realizar, eu a consumo agora. E outra coisa que eu acho grande em tudo isso, ele fala para os discípulos assim, ó, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Você pode observar que quando ele está na cruz, ele fala assim, ó, eu entrego o meu espírito. Por que ele teve que entregar o espírito? Porque a morte não podia tocar nele. Tentado em tudo, mas sem pecado. Então, a morte se torna inerte, porque não existe pecado nele. Então, ele precisa entregar o espírito para que ele venha morrer. Ah, e aí ele fala para o Pai, a obra está sendo consumada agora, aqui. E aí que ele usa essa expressão. Então, todo o plano arquitetado, porque a Bíblia diz assim, ó, que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na eternidade, o plano foi tudo arquitetado. E tem outro texto que fala assim, Deus conhece o fim antes do começo. Porque quando Deus toma a decisão de criar, Ele faz isso dentro da eternidade. Não existia tempo, não existia nada. E aí eles decidem tudo atemporalmente, na eternidade. E aí eles criam, aí cria-se o tempo. Ah, e aí, aí o ser humano adentra dentro da temporalidade. E sabe o que é mais curioso, pessoal? Porque Deus existia fora do tempo, que a gente chama de eternidade. Mas quando Ele cria um lugar que chama terceiro céu, que é o paraíso. Tá? Porque o primeiro céu, na criação, primeiro céu, aonde os passarinhos estão. Segundo céu, aonde estão as estrelas. Terceiro céu, aonde Deus habita. O primeiro e o segundo céu fica na realidade que nós vivemos. O terceiro céu fica na realidade de Deus. Ok? E é interessante que quando Ele cria o terceiro céu, o que tem lá? O trono dele. Deus adentra dentro do tempo, porque existe tempo aonde Deus habita hoje, tá? Que é o terceiro céu. Lá existe a criação, os seres celestiais. Aqui a gente costuma chamar tudo de anjo, né? Mas é uma designação equivocada. Os seres celestiais, né? Porque não é só anjo. Anjo é um ser de uma escala mais baixa, na escala celestial. Arcanjo, querubim, serafim, eles não são anjos, eles são seres celestiais. E o anjo está lá na escala baixa. Para começar, anjo nem asa tem, tá? Então, só para a gente ter uma percepção em relação. E aí, Deus adentra a essa realidade, ok? E aí, hoje, Deus, porque Deus é um ser atemporal e um ser agora que age dentro do tempo. Por quê? Porque ele se relaciona com a sua criação. E aí, ele envia o Filho, e o texto áureo disso aí João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. E o interessante que o João vai escrever isso aí, ele vai assim, de tal maneira, ele não acha um termo. Ele não acha um termo para dizer, o jeito é que Deus amou o mundo. Ele diz, de um jeito que eu não consigo explicar, e aí qual que é a expressão desse amor? O envio do Filho. Tá? E é importante nós entendermos uma coisa, querido. Porque a gente fala assim, Deus quer salvar todos? Quer. Ele proveu salvação para todos? Na cruz, através de Cristo? Proveu. Todos são salvos? Não, por uma questão. A provisão na cruz é para todos, mas ela só é aplicada mediante a fé. Quer dizer o que é isso? Que se todo mundo cresce, haveria provisão na cruz para salvar a humanidade inteira. Então, se a pessoa se perde, não é porque Deus não quer salvá-la, mas porque ela não quer ser salva, porque ela não quer crer na morte expiatória de Jesus. Então, só para a gente ter uma percepção
de que o que ele fez na cruz, ele fez para todos. Mas as pessoas escolhem não crer. Entenda uma coisa, dentro da eternidade. Tá? Vocês acabaram de ler um texto aqui em Pedro, ó, eleito segundo a presciência de Deus. Presciência é conhecer antes, tá? Antes da questão cronológica. Então, o conhecimento se deu dentro da eternidade, e aí Deus estabelece na criação que Ele salvaria todos que crescem, mas não salvaria ninguém que não cresce. Por isso que o incrédulo não tem como ser salvo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, então, a fé, ela é uma condição, porque Efésios 2,8 fala assim, pela graça sois salvos pela condição da fé, tá? Então você tem que crer, e o fato de você crer, na hora que você crer, você não está salvo ainda, mas você é salvo quando a graça age na tua vida, porque o Espírito Santo vem e te convence da sua situação, e aí você crê em Cristo, aí vem a graça, e aí você é salvo. Essa graça flui da onde? Da cruz. Pessoal, a cruz é um negócio tão assim, abismal, que lá em Hebreus 9, eu acho que é 14, fala que a obra expiatória de Cristo agiu em direção aos pecados cometidos debaixo da velha aliança, remindo todos os pecados. Aí você chega à conclusão, que os pecados que as pessoas cobriam com o sangue dos animais, estavam só cobertos, não estavam perdoados. É só a cruz que redime os pecados cometidos na velha aliança. Depois você vai lá e pega aí o 14 ou 15, tá? E fala que é retroativo. E lá em Romanos 3,25 fala a mesma coisa também, para você observar, que eles morreram em esperança. Quando Cristo morre, o que o sangue de Cristo vai? Ele volta para o Antigo Testamento e vai remir todos os pecados cobertos pelo sangue dos animais. Tá? Por isso que a Bíblia diz que o pessoal do Antigo Testamento morreu em esperança. Tá? Só para a gente ter uma noção disso aí, porque às vezes as pessoas têm um entendimento de que o sangue dos animais resolveram o problema, né? E Hebreus fala que sangue de animal não tira pecado. Ah, e aí é só a cruz que resolve isso aí. Então o Pai envia o Filho para a obra de redenção. E é super interessante a gente pensar, queridos, que, olha, hoje a gente passou de 8 bilhões de habitantes no planeta. Estima-se que não tenha 2 bilhões e meio de pessoas que se declaram cristão, juntando evangélicos e católicos. Não tem 2,5. Tá? Olha para você ver o calhamaço de gente que existe nessa terra que ainda não veio para Cristo. Ó, a China está com 1,3 bilhões de habitantes. A Índia conseguiu passar, tá, a China. E são países que o nível de cristão é quase nada. Tá? E isso é função nossa. É interessante. E tem uma coisa que o pessoal às vezes pergunta: e aqueles que morrerem e nunca ouvirem falar de Jesus, como é que vai ser o caso desse? Tá? Isso aí é uma doutrina que chama inclusivismo, né? Tá? Lá em Romanos capítulo 1, 20, fala assim: e os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente por tudo aquilo que Ele criou. É esse versículo que vai resolver o problema de como essas pessoas responderam para a criação, porque querendo ou não, amado, a criação também prega, tá? Então, só para a gente poder entender que essa é a obra, tá, em que Cristo concretizou. De qualquer maneira, os que responderem positivamente a esse Deus que eles não conhecem, né, o Deus desconhecido lá de Atos 17, tá, é Cristo sempre que vai salvar eles. Para pensarmos um pouco isso aí. A paternidade divina vai falar um pouco dessa relação da primeira com a segunda pessoa, ok? E aí nós adentramos a essa filiação através do que? Da fé que nós temos em Cristo. Lá em Efésios 1,4 fala de eleição, e fala que nós somos eleitos nele, não para ele. Por quê? Porque tem uma doutrina aí que fala que antes da fundação do mundo, Deus elegeu alguns e outros não. Não, esse texto está falando que nós somos eleitos nele. O que quer dizer isso? Que quando nós cremos em Cristo e nos unimos pela fé com Ele, ocorre a nossa eleição. Tá? É assim que funciona isso aí. E aí você pode ter convicção da tua salvação se você está em Cristo. Às vezes você está passando uma batalha complicada e você fica pensando: pô, será que eu estou salvo? Pessoal, Deus não fica lá olhando para você com a canetinha assim e vai dizer: ah, pecou, está arriscado. Ó, para pensar.
Salmo 51. Primeiro salmo que Davi compõe depois que ele adultera com Betseba. O que ele diz no salmo? Senhor, não retires o teu espírito de mim. O ponto é o que você faz depois do pecado. Se você mantiver, você vai apostatar. Vai apostasia. E observe que ele fala isso no salmo. Ele pecou e estava com o Espírito de Deus ainda. Mas ele fala assim, não retire. Mas aí ele abandona aquela situação. Por isso que existe o arrependimento. Então a gente precisa entender, porque às vezes se criou uma ideia que Deus tem uma borracha lá, o teu nome está escrito no livro da vida. Aí você deu uma vacilada e ele apagou. Entendeu? Não é assim que funciona, pessoal. Deus é um ser, tá? É um ser que conhece todas as coisas. Okay? Então a gente precisa atentar para essas questões, porque a gente vive às vezes um monte de batalha que a gente não consegue entender, achando que qualquer vacilada tá perdido. Então, o que faz com que você perca a salvação é a apostasia. Depois você pega Hebreus 6, lá, acho que os primeiros versículos do capítulo 6, tá? Onde fala é impossível que esses sejam renovados. Depois você dá uma lida lá sobre essas questões aí. Mas aí a Bíblia fala, então, dessa relação, okay, da paternidade, pai com o filho. E é interessante quando Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai. Ele fala desse jeito. Aí, na sequência, o Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala assim, mas eu estou há tanto tempo com você. E sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é muito interessante. A palavra original, que é traduzida por ninguém vem, ela, erkomai, pode ser ir ouvir. Só que, teologicamente, ele está dizendo que ele é o único meio de você ir ao Pai. Tá? Então, você só vai ao Pai através dele. Lembre-se que no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote podia acessar a oração a Deus. Mas quando Cristo vem, através de Cristo, nós falamos direto com Deus Pai. Porque como que é a oração? A oração é para Deus Pai, através do Filho. Então você usa o nome de Jesus para falar com o Pai. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele entra na oração, quando a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que é esses gemidos inexprimíveis? Quando você está pedindo um negócio que não tem nada a ver, ele fala para o pai assim, não é nada disso que ele está precisando. Tá? Porque o Timóteo falou que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Então o Espírito Santo, ele está lá dizendo, olha, ele não está precisando nada disso aí. Tá? E eu acho que o C.S. Lewis falou uma vez assim, ainda bem que Deus não respondeu todas as minhas orações. Porque, pessoal, pensa uma turma para mudar de ideia que nem ser humano, né? Não, senhor, não é isso que eu quero não mais, não. Tá? Então, só para a gente entender que o Espírito Santo, ele é ativo na oração, quando ele intercede com gemidos inexprimíveis. Um dia um aluno perguntou assim para mim, mas a gente deve adorar ao Espírito Santo? E eu falei assim, ele é Deus? Ele disse, então está respondida essa pergunta. Tá? Então, só para a gente poder entender, porque a gente fica pensando no Espírito Santo como se ele fosse coadjuvante em tudo isso aí. Tá? E a realidade não é bem essa. Hoje nós vivemos a dispensação da igreja. A dispensação da igreja, a partir de Atos 2, é o Espírito Santo presente com a igreja aqui na terra. Jesus desenvolveu o ministério e estava presente na terra. Aí ele fala, se eu for, mandarei outro consolador. Então, é interessante que ele usa uma palavra específica para consolador, é outro da mesma espécie que eu sou. Tá? E é curioso, né, que a gente fala consolador, é a palavra paracleto, né? E lá em 1 João 2,1 diz assim, nós temos está falando de Jesus, nós temos um paracleto. E lá traduz por advogado. Porque o termo consolador que a gente usa para o Espírito Santo, ele perdeu um pouco o significado, tá? Do que era lá atrás. Porque a palavra que a gente usa para o título do Espírito Santo, ela quer dizer, aquele que foi chamado para estar ao lado de. E esse é o título do Espírito Santo que a gente traduz por consolador. Então não é aquele que fica passando a mão na cabeça porque você dava uma mancada, mas é alguém que foi colocado ao seu lado. Então, só para a gente ter uma noção disso aí. E aí chega em Deus Filho sobre a divindade de Jesus. Pessoal, teve concílios. Surgiu um camarada lá chamado Ário falando o seguinte, que Jesus era uma criatura, né? Porque a ideia é da geração, né? Tá? E o problema é que ele é Deus, se ele fosse gerado como uma criatura, não seria Deus. Então se criou um termo que se chama geração eterna. Não existe qualquer instante dentro da eternidade em que a segunda pessoa não proceda da primeira. Tá? Então, geração é a ideia de procedimento.
e não de existência. Esse foi o termo que se usou para se entender que Jesus, ok, é Deus. Em relação a isso aí, e ainda tem as seitas aí que questionam essas questões aí. O Filho, então o Filho como verbo de Deus, que ainda está dentro dessa mesma questão, dessa batida, e mostrando que Jesus, através das declarações dele, ele fala assim, credes em Deus, credes também em mim. Isso é o mesmo tipo de fé que você tem em Deus, você tem que ter em mim. Esse na verdade, é o ponto. Então, a ideia da divindade de Jesus era totalmente apoiado nas Escrituras. Outra coisa, pessoal, toda vez que você estiver lendo o Antigo Testamento e aparecer uma expressão, anjo do Senhor, ele é o único anjo na Bíblia que fala como o próprio Deus, fala em nome de Deus e aceita adoração como Deus. Então, o termo no Antigo Testamento, anjo do Senhor, se compreende que é a segunda pessoa da Trindade, isso é Jesus, na condição pré-encarnação, tá? Então, essa que é a ideia. E quando você lê, então, o Salmo, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o tempo está falando de Jesus ali, tá? Então, porque é o único anjo que existe no Antigo Testamento em que aceita a adoração. Então, para você ter uma percepção que essa expressão, ela é usada dessa maneira. Inclusive, depois você faz um levantamento, todas as referências, vou checar se esse professor falou está certo. E confere lá, para você ver como eles chamam ele, inclusive, do nome de Deus. O nome de Deus, embora o testemunho de Jeová ache que Jeová, é Yahvé. São 4 letrinhas. Outro dia bateu o testemunho de Jeová lá na minha casa, lá, e eu fui explicar, sabe de onde que saiu esse nome aí? E aí eu expliquei a origem do hebraico, como é que surgiu essa forma que eles usam de Jeová, né? Que é uma forma incorreta. E aí o senhor falou para mim assim, olha, eu nem vou te responder, porque eu não faço nem ideia do que você está falando, né? Coitados, né? Eles têm aqueles versículos lá, mas só para a gente ter o nome, inclusive tem umas bíblias agora, que quando aparece Senhor com letra maiúscula, é o nome de Deus, né? E tem umas bíblias que agora traduz o Eterno. Tem algumas traduções que traduzem o Eterno, porque eles não querem mais traduzir por Senhor, né? Então eles traduzem por o Eterno, que é o nome de Deus. Inclusive, pessoal, hoje o próprio judeu, quando ele vai ler a Bíblia no Antigo Testamento e aparece o nome de Deus, ele não fala o nome de Deus, ele fala Adonai. Ele usa Adonai para substituir, o nome de Deus. Ok? Então, essa questão da filiação está vinculada à questão do anjo do Senhor, só para você ficar ligado, e aí, dentro do Novo Testamento, aí tem toda essa questão, né, da morte de Jesus, né, desce, né, as partes mais baixas, quando sobe, né, leva cativo o cativeiro, ressuscita, e tudo aí nós vamos ter corpos glorificados, igual de Jesus também, mas isso ainda não se cumpre, porque é super interessante. Tudo que provém da cruz, da vitória de Cristo, porque na cruz Jesus vence o pecado. Tudo que provém da cruz, a gente usufrui através da fé. Mas a vitória dele sobre a morte é a ressurreição. Nós não usufruímos dos benefícios da ressurreição, porque nós só vamos usufruir desse benefício, lá 1 Coríntios 15 fala assim, quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, e quando isso que é corruptível, isso que apodrece, esse que significa o termo, se revestir de uma matéria que não mais apodrecerá, cumpre-se-á a palavra, tragada foi a morte na vitória. Então, por isso que Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Por quê? Porque é na ressurreição dele em que nós herdamos, na verdade, a promessa de ter um corpo glorificado para a eternidade. Você imagina se adentrar na eternidade, pessoal, jovem, plenitude de existência. Você pode estar com os seus cabelinhos brancos, quando você for glorificado no arrebatamento, ou na ressurreição, você vai voltar numa plenitude de existência. O bom é que agora, aí, num corpo glorificado, as irmãs não precisam gastar mais aquele tempo lá, né, todo, né? Até eu brinco com elas, né? Falo assim que, queridas, sabe que a palavra cosmético é uma palavra grega, Ela quer dizer, na sua etimologia, consertar um caos. Esse é o significado da palavra cosmético, Mas hoje não tem mais esse uso, né? Não tem mais. Mas na etimologia é assim que surgiu o termo, ok? A obra, então, do Filho, a gente falou aqui da questão da expiação, do resgate, né? Tentado em tudo sem pecado, foi até tentado pelo diabo. Até o diabo, inclusive lá em Lucas 13, 14, em algumas traduções, está escrito assim,
quando ele acaba a última tentação, diz assim, e ele ausentou-se de Jesus até tempo de oportunidade. Não foi só aquela tentação lá. Tá? Agora, se o camarada tentou até Jesus, fica vacilando aí que você vai ver só. Tá? Então, a gente precisa ter uma percepção que, queridos, o diabo não tem capacidade de te obrigar a pecar. Ele tenta argumentar para que você tome uma decisão de pecar. Porque você só pode ser culpado pela tua escolha pecaminosa se você for livre para escolher. Então, ele faz só parte da argumentação e todos os demônios. Eles tentam te induzir, mas quem vai tomar a decisão no final é o próprio ser, é o próprio indivíduo. Por isso que aí, quem toma esse tipo de decisão, ele é totalmente responsabilizado. Por quê? Porque todo mundo pode fazer diferente. E quer ver, tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que com a tentação vos dará o escape. Pessoal, esse versículo diz o seguinte, que a graça disponível para a tua vida, para que toda vez que você for tentado, se você usar essa graça, você nunca peque. O texto diz isso. Aí você fala, mas então por que eu peco? Porque você não usa a graça. E por que você não usa? Por causa da tua natureza pecaminosa. Você escolhe achar que pode viver sem... Pessoal, não dá para viver sem a graça. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Tem que usar a graça. Só que a gente tem essa inclinação. Então, na teoria, você poderia viver uma vida sem pecar? Tem, na teoria. Mas na prática, não, por causa da sua natureza inclinada. Então, é importante que Deus nunca pode ser culpado pelo pecado de ninguém. Alguém fala assim, mas como é que Deus deixou acontecer isso aí? Os seres morais é que escolhem. Deus nunca é o autor do mal. Então, o diabo, para fazer o que fez com Jó, foi lá pedir para Deus. E Deus colocou limites ainda. Ok? Então, para a gente poder compreender um pouco sobre esses desafios que surgem, tá, à luz da palavra de Deus. Queridos, a gente precisa ler Bíblia para conhecer mais as coisas de Deus. Teve um fórum de ciências bíblicas na Sociedade Bíblica em São Paulo, e eles deram um dado alarmante. Eles falaram o seguinte, só 30% das pessoas membradas em igrejas leem a Bíblia. E eu ainda acho que está alto, né? Tá? Só 30%. Queridos, o pessoal na Idade Média não lia a Bíblia, porque era tudo analfabeto, nem tinha a Bíblia para ler. Mas hoje a gente tem quantas versões a gente quiser, baixa um aplicativo, acabou. E por que não lê, pessoal? Você lembra que antigamente o pessoal falava assim, mente vazia, oficina do diabo. Agora mudou. Mente vazia, oficina do alemão. Que alemão? Alzheimer. Então, pessoal, lê a Bíblia pelo menos para você fugir do alemão. Tá? Porque senão o alemão vai te pegar. Tá? Então, só fica... Pessoal, estou falando isso porque a gente precisa... eu falo para você, pessoal, olha, a gente lida com seminários, né, e salas de aula. O pessoal não lê, não conhece. Olha, um aluno uma vez fez uma pergunta para mim que o pessoal parece piada. Ele falou para mim assim, professor, o que é parabola? Aí eu peguei assim, caramba. Aí eu falei assim, mas por que você está perguntando isso? É que eu conheço uma pessoa que sonhou com essa palavra e ele entendeu que era para parar de jogar bola. Aí eu brinquei com ele e falei assim, olha, Jesus é tão contra o futebol que ele falou que o giz é iníquo e ele mandou tirar a trave, inclusive. E o mundo é o campo. Tá? E aí eu expliquei que era uma parábola para ele. Né? Mas, assim, às vezes são perguntas sinceras, pessoal. E a gente tem que tentar explicar, porque as pessoas estão tentando ler a Bíblia para entender. Então, tem essas questões aí que são desafios para nós. Agora, a gente precisa... Diz que um pai deve três coisas a um filho. Exemplo, exemplo e exemplo. Se o teu filho te ver orando, ele vai orar. Se ele te ver lendo a Bíblia, ele vai ler. Se ele te ver só na Netflix, ele vai fazer isso também. Tá? E os bichinhos, eles são imitadores mesmo, não tem para onde correr. Tá? Então, é só para a gente poder ter uma compreensão sobre essas questões. E, pessoal, a Bíblia é nosso manual, tá? De fé. Se você não conheceu o que está escrito lá, então eu digo o seguinte, todas as versões de Bíblia que você puder ter, tenha. Tá? Não idolatra a versão de Bíblia, não. Compra a Almeida, aquelas antigonas, a Revista Corrigida, tem a nova NAA, tem a NVI, tem a NVT, tem que não acaba mais. Tenha todas as traduções possíveis. Os jovens, principalmente, tem algumas que têm umas linguagens mais fáceis, linguagem de hoje, né? Tem a Bíblia Viva, a NVT, a NVI tem linguagem mais acessível para eles. Ok? Então, Jesus faz a obra expiatória para a salvação do ser humano. Agora, ninguém vai para o céu na marra, tá? Tem pessoas que não querem, de fato, né?
É isso. Só que a gente tem que sempre ler Lucas 16, né? Que o camarada, quando morreu, se deu consciência e estava em tormento. Aí queria virar até evangelista, pessoal. Pediu, não, deixa eu ir lá evangelizar. Agora já era. Pessoal, e outra coisa. O ser humano, quando morre, lá no texto, Lucas 16, fala que o justo, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão, que é o paraíso hoje, tá? Pelos anjos. Só que quando o ímpio morre, não é o capeta que vem buscar ele, não. Tá? Porque capeta, demônio, não tem acesso ao lado de fogo, ao inferno, não tem acesso, pessoal. Eles nem querem ir para lá, porque lá é lugar de tormento, ok? Então, para a gente entender que quando a pessoa morre, ela descobre a realidade que ela está inserida, e aí não tem mais como mudar nada disso. O Deus Espírito Santo, a gente já falou dessas questões. Hoje, lembre-se, pessoal, a igreja é inaugurada em Atos 2. A igreja começa, tá, a partir do momento em que o Espírito Santo desce em Atos. Ali começa a era da igreja. Tá? Então, fique atento para isso, porque às vezes você pensa, não, mas a igreja começou na cruz. Não, a igreja começa com a descida do Espírito Santo. Jesus proveu na cruz. Você quer ver uma coisa curiosa? Jesus, ele fala nos evangelhos assim, para os apóstolos, vai na casa dos judeus e leva a mensagem do reino para ele. Mas não é para entrar em casa samaritana. Depois ele fala para os 70, vai em casa de judeu, não entra em casa samaritana. Depois ele vai na Síria e encontra uma mulher síria fenícia. Ele não quer curar a mulher porque ela não é judia. Tá? E aí ela usa aquela argumentação, né, que os filhos que são judeus, e aí das migalhas, e aí Jesus cura a filha dela. E aí quando chega no final de Mateus, ele fala assim, ide a todas as nações. Aí ele está mandando a igreja aí para os gentios, ok? Aí ele vai e ascende ao céu. O Espírito Santo desce, em Atos 2. Quando que converte o primeiro gentil? Atos 10, Cornélio. Aí em Atos 11, Pedro tem que justificar porque que ele batizou um gentil. Olha só, pessoal, da ascensão de Jesus até Atos 10, é 10 anos. A igreja inaugurada, eles não pregavam porque não era judeu, pessoal. Olha para você ver como é que eles entendiam o negócio. Tá? Aí a partir de Atos 10, ele, não, Deus tem plano para os gentios. Só para você ter uma percepção, que mesmo eles tendo convivido com Jesus, e Jesus tendo falado, eles não entenderam. Só quando o Pedro vai depois explicar e fala assim, o que eu batizei, porque o que aconteceu lá em Atos 2 com a gente, aconteceu com eles. Aí eu batizei. Aí eles passaram a compreender. Então, só para você ter uma percepção, como que a mente, inclusive, dos próprios apóstolos, estavam fechadas para essas questões deles serem judeus. Até uns anos, hoje não, né, mas até uns anos, os crentes, às vezes, só cumprimentavam o pessoal que era da igreja, né? Inclusive, tem uma igreja que chamava os assembleantes de primo, né? Isso aí são primos, né? Só para você ter uma noção, hoje isso passou, né, um pouco dessa questão. Então o Espírito Santo, ele atua agora dentro da igreja, é ele que convence o ser humano do pecado. Pessoal, ninguém consegue se arrepender sozinho. Se o Espírito Santo não agir em direção à tua vida, acabou, você já era. Então você vai, é ele que te dá graça, a hora que ele te convence da sua condição de pecado, porque o homem está morto numa situação que ele não consegue responder. O Espírito Santo agindo, e aí ele te dá a condição de você responder a chamada do Evangelho. Então é importante. E olha, eu digo uma coisa para você, depois que você é salvo, você precisa da graça para continuar perseverando, porque se você não tiver a graça na tua vida, você nem perseverar até o fim você consegue. E a Bíblia diz que a coroa é dada para quem? Para quem perseverar até o fim. E aí nesse negócio de coroa, deixa eu explicar um negócio rapidinho para vocês aqui. Pessoal, eu fui criado na igreja, falando assim, que cada alma que você leva a Cristo, você recebe uma pedrinha na coroa, né? Mas por quê? Porque a gente imagina que a coroa é aquela coroa de rei, que chama diadema. Só que a coroa diadema só aparece na cabeça de Jesus. A coroa que aparece na nossa cabeça chama Stefano. Como é que é a coroa dos crentes? Você já viu aqueles filmes de competição romana? O cara ganha a competição e coloca uma coroa, né, na verdade, folhada. Então não tem nem como colocar pedrinha naquelas coroas lá. Aquela que são a coroa dos vencedores é aquela coroa dos estádios, que na verdade são de folhagem, e chama Estefano, da onde vem o nome Estevão, né? Então, nem essa ideia que a gente tinha de receber pedrinha na coroa está batendo, porque a coroa que pode ter pedra é só a coroa do rei. Os 24 anciões em Apocalipse estão com coroas na cabeça, Estefano, coroa de vencedores. Aqui é a igreja que foi arrebatada.
Então, só para a gente ter um pouco dessas percepções aí, para a gente poder entender e explicar, né, para os nossos filhos, pelo menos, como é que funciona tudo isso aí. O Espírito Santo regenerador. Aí, quando ele te convence da sua condição, tá, aí você vem a Cristo, tá, se converte, você é justificado por Cristo. O que é justificação? Está lá, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. A justiça de Cristo é imputada à tua vida e Deus te vê como justo em Cristo. Aí a segunda etapa, regeneração. O Espírito Santo faz o processo do novo nascimento. O Nicodemos fala assim, mas como é que eu vou entrar lá no ventre da minha mãe para nascer de novo? Está falando do nascimento, né, espiritual, e é o Espírito Santo que é o agente responsável pelo novo nascimento. Então, é função dele fazer isso. Lembre-se assim, ele é quem te age na sua condição de perdido, te convence do pecado. Aí você vem a Cristo, Cristo te justifica, você se torna justo. E aí ele te regenera. Ali que você passa, a Bíblia chama às vezes os crentes de santo. Aí você fala, mas eu sou santo. Pessoal, ser santo na visão bíblica não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que Cristo fez por você. Porque quando você nasce de novo, você tem uma posição em Cristo. Então, assim, a gente precisa entender que na Bíblia não existe ninguém mais santo, tá, do que outro. Mas existem pessoas mais santificadas que outro. Por quê? Porque depois que vem o novo nascimento, começa o processo da santificação. A santificação é um processo, é gradação. Existem pessoas que se consagram mais, tá, e são mais santificadas. É porque a santificação é uma escadaria. Tá? Então, existem pessoas mais santificadas. Mas não existem pessoas mais santas. Porque ser santo é uma posição que aquele que nasceu de novo ganha em Cristo. É conceito, tá? Não vai influenciar na tua salvação, nada disso, né? Tá? Mas só para que você possa saber, tá, que quando a Bíblia te chama de santo, tem a ver com o que Cristo fez por você. Então você está nele. Agora começa o processo de santificação. O processo de santificação é o Espírito Santo agindo na tua vida. E aí você é cooperante com a graça que ele dispensa para que você possa dizer não. Uma vez eu estava subindo a 3 de maio, era um calor, muitos anos atrás, pessoal. Mas estava quente. Aí vinha descendo 2 moças assim, que era só Jesus na causa, né? E aí eu passei por elas e continuei subindo. E aí eu ouvi uma voz atrás de mim, uma pessoa falando assim, eu te odeio, diabo, não sei o que, coitado. Aí eu fui olhar quem era, via subindo um crente de terno, pessoal, com calor de arrebentar. E aí eu entendi qual foi o cenário ali, né? Mas assim, a santificação é um processo, pessoal. Você não vai sair do mundo, você tem que ser santificado nesse mundo. E aí, por isso que a Bíblia fala do bom cheiro, que nós, aonde estivermos, se tivermos uma vida santificada, com a ação do Espírito Santo, nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Eu tive um pastor lá no início da minha jornada, em que ele falava assim, que tem aqueles que são crentes e exalam o bom cheiro de Cristo, e tem aqueles que exalam a catinga do diabo, né? Tá? Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com o escândalo, ok? Para a coisa não pegar. E outra coisa, às vezes as pessoas falam assim, você nem te conhece, você é crente? Vem perguntar para você é crente. Por que uma pessoa te pergunta se nunca te viu? Porque ela está vendo coisas que ela espera encontrar em Jesus, encontrando em você. Isso quer dizer o quê? Que se você começa a santificar, você começa a ficar parecido com Jesus. Aí as pessoas vêm te perguntar se você é cristão. Por quê? Porque eles esperam isso. Eu estou falando isso numa era que está complicado, né? Tá? A identidade do cristianismo, tá, é complicado. Mas isso aí não mudou, pessoal. A gente tem que ter uma vida, na verdade, de relação com o Espírito Santo e uma vida de santificação em todas as áreas da nossa vida. Ainda mais o brasileiro que gosta de levar vantagem, jeitinho aí para tudo, né? Outro dia eu vi no Japão, virou um caminhão lá de comida, o pessoal ajudou a juntar. Aqui, ontem eu vi, virou um caminhão de carne lá, todo mundo saqueando, né? E até achei engraçado, porque outro dia eu vi um meme que virou um caminhão de caixão e ninguém quis pegar. Tá? Mas assim, lamentavelmente, a gente tem essa cultura aqui, tá? A gente tem essa cultura aí, mas nós como cristãos, nós temos que ser diferentes, pessoal. A gente tem que ser diferente disso aí. Porque Paulo fala assim, que ele orava para que Cristo se formasse em nós. Essa que é a ideia da ação do Espírito Santo hoje nessa vida. E o padrão é esse aí. Até o brinco, o pessoal fala assim, olha, se Deus não der uma baixada na régua, não vai ninguém. E até o pessoal comenta assim, né, que o dia, a hora, só o Pai sabe, né?
Aí tem um versículo que diz assim: porventura encontrará fé na terra o filho do homem quando voltar, né? Eu acho que vai chegar uma hora que Jesus vai falar para o pai assim: ó, deixa eu voltar, senão não vai ter ninguém para trazer, não. Tá? Porque fácil não dá, pessoal. Mas você tem que viver uma vida de santificação. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Não só no Brasil, tá? Isso está estourando um monte de escândalo aí de pastores envolvidos. Tá? Um monte de coisa. Nos Estados Unidos, acadêmicos. Outro dia, não sei se você conhece Philip Yancey, confessou 5 anos de adultério. Aí eu fiquei analisando, o que leva esses camaradas a cair? Pessoal, quando você abandona a vida de oração, começa a sua derrocada. E hoje, talvez não tenha sido um tempo que a igreja orou tão pouco que nem está orando agora. Quando o cristão abandonar a vida de oração, começa a derrocada dele. Seria interessante o cristão, ele poder visualizar no mundo, no principado do diabo, né, que fica nas regiões celestiais, o que acontece quando ele deixa de orar. Quando ele não... Para você ver como é que o indivíduo dá satisfação para esse principado aí. E, lamentavelmente, a teologia, ela é do campo, a oração é do campo da teologia, que a gente chama de teologia prática. Parece que a gente tem que ensinar os princípios da oração. E o curioso é que as ciências humanas aí estão chegando à conclusão que a oração faz bem para o espírito. Só que isso aí, qualquer crente que lê a Bíblia sabe disso aí. Mas é só para a gente mostrar que o que tem derrubado esse monte de gente aí é o abandono na vida de oração, pessoal. Olha, vou dizer uma coisa, às vezes as pessoas perguntam para mim, mas será que não é uma falta de conhecimento? Na Idade Média ninguém conhecia, não sabia nem ler, não conhecia a Bíblia, mas o pessoal orava. E o povo de Deus sempre estava lá. Então, o que marca, na verdade, né, é vida de oração. Então, só para a gente refletir um pouco sobre essas questões aí. O Pai e o Filho e o Espírito Santo, então, essa relação, ele explora bem isso aí. Então, só para que a gente possa entender que o Espírito Santo não é inferior ao Pai nem ao Filho. Tá? Ele está no mesmo nível. A essência divina que compõe o Pai, compõe o Filho e o Espírito Santo. Pessoal, deixa eu tentar dar uma explicação. O que é essa questão de um único Deus? Existem atributos de Deus que são uno. Não existe 3 onisciências. A do Pai, a do Filho e do Espírito Santo. Não existe 3 onipotências, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe uma. E essa unidade, essa atributo, ele habita nas 3 pessoas de forma una. Tá? Então, para a gente entender que a onipresença, a onisciência, a onipotência, elas são atributos unos de Deus que habitam nas 3 pessoas. Não é um para cada um. Isso que é o que faz Deus ser um único Deus. Eu vou explicar um negocinho para vocês aqui. Eu sei que é complicado, mas eu quero dificultar a vida de vocês. Pessoal, Deuteronômio 6,4. 6,4. Fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Para os judeus, quando eles escrevem lá no Antigo Testamento, existe uma coisa que se chama unidade composta e unidade absoluta. Então, eles pegavam uma cadeira, isso aqui é uma cadeira, eles usavam uma palavra específica para unidade absoluta. Agora, quando fala assim, e serão os dois uma só carne, aí usavam uma outra palavra, porque eles sabiam que eram 2 pessoas, mas era uma unidade. Lá, em Deuteronômio 6,4, quando fala assim, o Senhor teu Deus é o único Deus, ele usa unidade composta. Isso aí arrebenta com qualquer judeu, pessoal. Quando eu fiz hebraico, eu fiz com o rabino no primeiro ano, e eu perguntei isso para ele, ele falou, não, vamos falar disso outra hora. Não quis entrar no assunto, pessoal, porque eles não conseguem sair. Por que ele usa um termo específico? Porque é um conceito de unidade composta. E o termo que aparece lá, Elohim. Tá? Então, só para a gente entender que até o Antigo Testamento dá testemunho que Deus é triuno, tá? Em relação a essas questões aí. O Filho e o Espírito, a gente já bateu nessa questão, a lição abordou isso de forma detalhada, que não é hierarquia. Jesus hoje, mesmo no corpo glorificado, até o pessoal fica perguntando, mas quantos tronos tem? Pessoal, a Bíblia fala de 2 tronos, tá? O trono de Deus e o trono do Filho, de 2 tronos. Só que quando for fazer novo céu e nova terra, Deus desce para a cidade, que vai estar na terra. E aparentemente, se Deus desce para a cidade que está na terra, está lá em Apocalipse 21, 22, e Ele vai habitar na cidade, e a cidade vai ser o tabernáculo, basicamente o texto está dizendo que céu e terra se unem.
Até tem um hino que fala, uma mesma grei, né? Então, Deus vem para a terra. Então, céu e terra se unem no final de livro de Apocalipse. Eu acho que o Billy Graham falou uma vez assim, pessoal, não se preocupe. Eu li o último versículo da Bíblia. Tudo vai acabar bem, tá? Essa é a nossa esperança em relação a isso aí. Okay? Então, só para a gente ter essa percepção, que outro dia um professor de escola dominical mandou essa pergunta para mim, perguntaram assim, se tivesse 3 tronos, não seriam 3 deuses? Não, a Bíblia fala de 2 tronos, só que no final, ela não fala mais de trono nenhum, ela fala que só haverá uma cidade, e a cidade vai ser o tabernáculo de Deus, ok? Então, para a gente poder ter uma noção, uma percepção em relação a isso. E a Trindade Santa e a Igreja de Cristo, que é só para a gente andar, para fechar aqui a última lição, tá, em que o autor aborda essas questões. Amados, a gente tem que entender que a igreja, tá, a igreja hoje, é o meio das pessoas irem a Cristo, tá? Isso quer dizer, elas vão se unir. Surge esse movimento aí desigrejado, né? Amados, adorar a Deus e cultuar a Deus, você pode fazer isso em qualquer lugar, tá? Mas adorar e cultuar em comunidade, você só pode fazer na igreja. E a eternidade é um lugar de comunidade. Hoje, quando você vem na igreja e cultua junto com os teus irmãos e irmãs, você está treinando para a eternidade. É isso aí. Agora, se você quer viver um cristianismo isolado, como é que você vai fazer depois? Vai chegar lá, você vai ter que ver o céu. A eternidade é lugar de comunidade. Tá? Então, a gente precisa atentar para essas questões aí. E hoje, porque as pessoas às vezes olham e querem encontrar defeitos. Mas, pessoal, pensa comigo, vou raciocinar aqui, ó. A igreja do arrebatamento é a igreja invisível. A igreja invisível, a igreja de Cristo, ela está dentro da igreja visível. Então, a igreja invisível, ela pode ser vista pela igreja visível. Só que nem todo mundo que está na visível faz parte da invisível. E qual que é o nosso desafio? É aumentar o percentual de pessoas da igreja invisível dentro da igreja visível, para que cada vez mais a igreja visível possa ser parecida com uma igreja invisível. Esse é o desafio que nós temos que enfrentar hoje. Tá? Porque, queridos, para pensar. Na igreja primitiva não podia ser cristão. Quando começou as perseguições, no ano 64, começaram a matar cristão. O Império Romano falou assim, não pode existir essa religião. Quando chegou no ano 313, foi permitido o cristianismo existir. Lembre que foi 200 anos não podendo. Existem estatísticas. O Império Romano tinha 6 milhões de habitantes. 200 anos depois que o Império falou que o cristianismo não podia existir, 10% do Império Romano já eram de crentes. Faz a conta, Quantos cristãos existiam já dentro? Então, o grande desafio é esse. Enquanto a igreja tiver uma aliança com Deus, ela não para de crescer. Mas quando ela romper essa aliança, por quê? Porque a igreja, depois desse momento, que eram 10%, eles começaram a adotar todas as questões que estão dentro do catolicismo que veio do paganismo. E aí, de repente, de uma hora para outra, 50% do império era de cristãos. Por quê? Porque lá tinha o imposto de renda deles. Quem era cristão tinha 50% de desconto do imposto de renda. Aí o pessoal se converteu tudo para pagar menos imposto. Olha só, pessoal. E aí que começou a desvirtuar tudo. Então, a gente precisa ter um cuidado com a nossa identidade, com a igreja. A igreja, ela tem que influenciar o mundo. Ela tem que influenciar o mundo. Acho que alguém já falou em algum lugar assim, prega o evangelho em todo o tempo. Se possível, use palavras. Você pode dizer que você não tem jeito para evangelizar ninguém, mas vive o evangelho, que as pessoas vão vir a Cristo só para olhar para a tua vida. Tá? Então, o testemunho é o maior gancho que você pode ter no cristianismo. Por menos que você possa falar do amor de Deus para as pessoas vão ler Cristo na tua vida. E o Espírito Santo vai trabalhar tudo isso. Isso é função da igreja. Agora, se a igreja, às vezes, está perdendo autoridade, tá? Tem a ver, por quê?
tem a ver que o cristianismo o cristão está deixando, na verdade, de trazer o desafio que a Bíblia coloca do cristão na palavra de Deus para a sua vida. O ponto, na verdade, é isso aí. Deus, em relação a isso, não mudou. Tá? E, querido, só para você ter uma percepção, olha só, lá na igreja primitiva, tem um livro escrito, a CPD publica um livro que chama História Eclesiástica. O cara morreu no ano 340, ele escreveu um livro de história. Ele conta nesse livro que os cristãos eram presos e levados para o Coliseu. E lá no Coliseu, nos dias de festa, cabia 80 mil pessoas lá. Jogavam os cristãos, os leões ficavam dias e dias sem comer, devorava toda a galera, matava, comia todos os cristãos. Aí, quando acabava a festa, vinha o pessoal da limpeza. E eles tinham que juntar as carcaças. E aí, o que eles começaram a observar? Que quando eles juntar a cabeça que sobrou dos cristãos, ele notava que os cristãos morriam tudo sorrindo. E aí, o pessoal da limpeza começou a se converter juntando carcaça. Deus usou carcaça para pregar o evangelho para ímpio, pessoal. Não vai usar você que está vivo, tá? Então, só para a gente ter uma noção, o poder que há, tá, no evangelho em relação a essas questões e como que Deus usou até morto para trazer essas pessoas. Agora, por outro lado, amados, a gente tem relato nesse livro de irmãs que cometeram suicídio. De tanto, elas eram estupradas todos os dias pelos soldados romanos. Tem relato até disso para você ver o que era. E a gente vive aqui numa tranquilidade, né? Então, para a gente observar como que essas questões, elas são emblemáticas e a gente precisa ficar atento. Então, esse trimestre, ele traz essa doutrina, que é uma doutrina essencial para o cristianismo, para que a gente possa conhecer. Mas isso, acima de tudo, queridos, você não tem que acreditar porque uma revista te fala. Você tem que acreditar nisso porque você lê a tua Bíblia e confere todas as referências que tem aqui lá e fala, não, é isso mesmo. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, estude, mas faça o seguinte, quando você comprar um livro teológico para ler, abra a tua Bíblia do lado e leia o livro junto. Eu tenho quase 1000 livros em casa, queridos, tá? Sou professor há muitos anos, a gente atua nessa, mas o que você tem que fazer? O guia é sempre a palavra de Deus. Vamos estudar usar as outras ferramentas? Vamos fazer tudo isso aí. Tá? Mas ali você não negocia. Teologia você pode negociar uma posição ou outra. Mas o que está lá você não tem como negociar. Porque o dia que você começar a negociar aquilo lá, vai ser o dia da sua derrota. Esse é o ponto, tá, que a gente quer trazer em relação a isso aí e deixar, tá, esse alerta para vocês. Eu sei, queridos, que às vezes você quer tirar um tempo para ler a Bíblia e sempre surgem desafios, né? Às vezes é a cama, né, que não deixa você sair. E às vezes você começa a ler. Um dia um crente falou para mim assim, pô, professor, eu vou ler a Bíblia, dá um sono, eu vou dormir. Mas que hora que é? 11 horas. Não, mas 11 horas não é a hora. Que hora você levanta? 6 horas da manhã. Já está arrebentado, né? Você tem que arrumar um horário no dia em que você... Eu, particularmente, acordo. Hoje eu acordei 4h30, né, para ler, tá? Que o pastor Joab chamou e a gente vem aqui na igreja dele, já fica com receio, né? Tá? Mas você tem que administrar que horário. Mas, pessoal, olha, não deixa de ler a Bíblia. Tudo bem que às vezes você vê a parabola lá e aí você fica preocupado, tá? Só para fechar aqui, contar uma historinha que eu acho interessante. Diz que o crente, eu sei que vocês não fazem isso aqui, que vocês não ensinaram, né? Diz que o crente orou e pediu para Jesus falar com ele. E aí, ele fechou os olhos, tá? A Bíblia fechada aqui, ele levantou um dedo assim para cima, Jesus, fala comigo. E aí ele abriu e colocou no versículo, aí ele foi ler o versículo, e estava escrito assim, e Judas saiu para se enforcar. Aí ele falou, não, Jesus, não faz isso não. Aí ele fez a mesma coisa de novo. Aí foi ler, vai e faz o mesmo. Aí ele ficou preocupado, e aí ele fez a terceira vez. O que tem que fazer, faz depressa. Amado, leia texto, contexto, tudo, pessoal. Lê, não vai só... Sabe, a maioria de vocês não são, às vezes, da geração da caixinha de promessa, né? Mas, pessoal, vamos ler a Bíblia inteira, né? Vamos pegar e ler. Faz um plano para tudo isso. Isso que vai fazer diferença na sua vida. Tá bom, queridos? É um prazer poder ter estado com vocês aqui. E eu espero, né, vocês desculpem as brincadeiras que a gente costuma fazer, mas que a lição possa ter contribuído para o entendimento de vocês, do objetivo do autor aqui da revista e da própria Assembleia de Deus, que se preocupa em produzir material de qualidade para vocês. Sabe que tem muitas pessoas de outros ministérios que adotam essa revista porque ela é boa realmente, tá ok? Deus vos abençoe.
Grandemente.